Fala galera, tá tudo sussa? Aqui é Pedro Vec na área falando para vocês sobre os contratos NFL. Esse é o nome do canal e também nosso tema do nosso primeiro vídeo. Aqui nós temos a estrutura da liga. A liga são 32 times, cada time tem um dono que é dono de 32 avos da liga. E a liga, ela acredita friamente que uma corrente é tão forte quanto seus elos mais fracos. Por isso, ela investe muito na paridade. E tem dois mecanismos muito fortes para garantir a paridade. O primeiro, que é o assunto desse vídeo, é o salary cap, o teto salarial. E o outro é o draft. Mas isso é assunto para outro vídeo. O salary cap é o valor máximo que os times têm para gastar com o elenco por ano. E ele é igual a 48% dos lucros da liga no ano anterior, sendo de 224,8 milhões nesse ano de 2023. Esse aqui agora é o crescimento do salary cap. Para quem acompanha a liga há mais tempo, pode perceber que o salary cap está sempre crescendo. E isso é quase que uma verdade universal, porque olha aqui, ele representa ele representa quase que essa função linear aqui perfeitamente, que tem um R quadrado de 0,97. Isso aqui em estatística, quanto mais próximo de 1, mais um gráfico se comporta igual à função representada. Então, tu tem uma confiança bastante grande de que no futuro o salary cap vai continuar crescendo nessa mesma taxa. Mas vocês podem ver aqui que às vezes tem umas quedas. Por quê? Geralmente o salary cap cresce de 5 a 8% ao ano. Porém, às vezes ele diminui, como em 2021, decorrência da pandemia do Covid-19. Esse gráfico vai até 2021 e vocês podem ver que a queda foi bastante acentuada, ficando num patamar menor do que 2019. Outra curiosidade é que os treinadores e toda a comissão tática não contam para o limite do teto salarial. Contam apenas os 51 maiores salários para o salary cap, dos 53 jogadores no elenco. Agora nós vamos falar dos termos chaves, porque tem diversos termos que podem ser novidades para muitos ou que vocês não entendam ainda com exatidão. O primeiro é o salary cap, é o teto salarial. É o valor máximo que um time pode gastar por ano na construção do elenco. Até aí, praticamente sem novidades. Só que muita gente não sabe que também existe um piso salarial, que eles representam 89% do limite. E o valor não gasto por um time sobra para o ano seguinte. Então, por exemplo, se um time gastou 95% do teto, no ano seguinte, esses 5% que sobraram, ele vai poder usar. Então, ele vai poder ficar tipo 105% do teto. E por isso que você vai ver todo ano aqueles gráficos de quais times têm mais ou menos espaço no teto, mesmo que o ano nem tenha começado. Outro termo-chave muito importante é o Guaranteed Money, que é o dinheiro garantido. É o valor que é garantido ao jogador, independente dele jogar ou não. E isso é muito importante quando se trata dos contratos, porque ao cortar um jogador, os times têm que pagar o dinheiro garantido. Então, eles vão ficar com um custo e não vão ter um jogador para jogar. Então, eles vão ter que contratar outros jogadores. Só que agora sem aquele dinheiro. E o dinheiro garantido ele é dividido em três categorias. A primeira e mais importante é o Guaranteed for Injury, que é o garantido por lesão. Que é que se um jogador se machuca, ele continua recebendo aquele dinheiro. O segundo é o Skill Guarantees e o terceiro, Cap Guarantees, é a garantia de habilidade e garantia de limite. É para caso ele queiram cortar ele por ele não estar tá jogando de acordo com a expectativa do time ou para economizar no limite salarial. Geralmente essas duas entram juntas, quando tu junta as três em uma só, que é o Full Guarantees, que é a garantia total. É muito raro tu ter a skill ou a cap sozinha. Ou é só um, ou as três. Aqui existem também outros valores que são garantidos ao jogador. O primeiro e mais importante de todos, que a gente vai ver mais para frente, é o signing bônus, que é o bônus de assinatura. É o dinheiro que o jogador recebe na hora que assina o contrato e ele é sempre garantido. O base salary, o salário base, ele pode ser garantido ou não. Jogadores podem ter o salário integralmente garantido ou uma parte dele garantido. Geralmente depende do poder de barganha do jogador, se ele é um calouro, um veterano, e quão
produtivo ele é, para os times cederem isso. E quando o histórico de lesão, um jogador com muita lesão pode ter um salário não garantido, porque os times não têm certeza se ele vai jogar. Agora, um jogador que praticamente não se machuca, os times podem ter mais confiança para dar para ele um salário base garantido, porque tem confiança que ele vai jogar. E o Option Bônus, bônus de opção, pode ser garantido ou não. Geralmente é um signing bônus tardio. Option Bônus funciona igual o signing bônus, e eu vou explicar ele mais para frente. Outro termo muito importante é o dead money, que é o dinheiro morto. É o dinheiro garantido pago aos jogadores cortados, aposentados ou trocados. Se um jogador sai do elenco, todo o dinheiro garantido parcelado conta para o limite daquele ano. É isso, foi o que eu falei, o signing bônus ele é todo garantido. Só que tu pagou o valor pro jogador e ele cortou, ou tu trocou ele, ou ele se aposentou, tu vai ter que pagar aquele valor igual. E tu não vai ter um jogador para jogar. Então tu vai ter que montar o teu elenco com outros jogadores mais baratos, porque tu não vai ter todo o dinheiro disponível. E essa é a maior preocupação dos general managers ao cortar um jogador. Porque tem vezes em que é melhor tu ter um jogador no banco do que cortar ele, se ele tiver muito dinheiro garantido. Os incentivos. Os contratos dos jogadores podem ter incentivos, divididos em duas categorias. Os likely to be earned, que são os prováveis de serem ganhos, e o not likely to be earned, que são os não prováveis de serem ganhos. É tipo assim, fazer 20 touchdowns. Se um jogador fez 20 touchdowns no ano anterior ou mais, é um incentivo provável de ser ganho e ele já conta no ano fingente. Se ele é não provável de ser ganho, tipo fazer 50 touchdowns, que praticamente nenhum jogador faz 50 touchdowns, ele vai ser não provável de ser ganho. E se por alguma aventura for batido, o time vai ter que pagar no ano que vem. Mesmo que o jogador nem mais estiver no time, daí vai entrar como dead money. E agora a introdução. Esses aqui são os 7 termos básicos que vão aparecer no contrato. O primeiro é o base salary, é o salário base do jogador, que pode ser garantido ou não. O segundo é o signing bônus, o bônus de assinatura. Ele é sempre garantido. Esses dois são a chave do contrato. Aqui é onde a maior parte do valor vai aparecer. Depois o roster bônus, que é o bônus de elenco, é um bônus para o jogador estar no elenco. Geralmente não é muito grande. O workout bônus, o bônus de treino, que é para o jogador participar de treinos na pré-temporada, também não é muito grande. Cap hit, o limite atingido é quanto aquele valor impacta no teto salarial daquele ano. Dead money é quanto dinheiro morto o jogador vai ter se tu cortar ele. E cap savings é o limite salvo ao cortar o jogador. Vamos ver aqui um exemplo de um contrato estruturado com salário base, o signing bônus parcelado. Ó, não tem roster bônus, não tem workout bônus, cap hit, que é a soma desses dois valores, na verdade todos os valores, mas nesse caso esses dois. Dead money, se tu cortar ele, é todo o dinheiro garantido, que seriam esses 16 milhões aqui. E quanto que tu salva, quanto que tu economiza. Nesse caso não economiza nada. Vamos explicar agora os termos. Base salary é o salário base dos jogadores, o qual eles recebem por estar no elenco ativo no ano. Ele é pago em parcelas semanais. Tipo, toda semana o jogador ele recebe uma parcela daquele valor. Ele pode ser garantido ou não. E essa é a principal fonte de economia ao cortar um jogador. Porque muitos jogadores não têm o salário base garantido. Então, se um jogador tem um salário base de 15 milhões, mas ele não é garantido, e ele não está rendendo bem, é muito provável que esse jogador vai ser cortado. Porque isso é uma economia muito grande para o time e fácil de fazer. Signing bônus. Essa é a parte mais importante dos contratos e a parte que o pessoal mais tem dúvida. Por quê? Porque o bônus de assinatura ele é pago antecipadamente ao jogador, geralmente no ano que o contrato é assinado. Só que no salary cap ele pode ser dividido no tempo de duração do contrato ou 5 anos, o que for menor. Então, tu tá tendo um desconexo entre o pagamento e as parcelas dele. Tu tá pagando pro jogador 15 milhões, 3 anos, só que no teu teto salarial vai contar 5 milhões por ano, nesses 3 anos. E isso é a principal manobra que os general managers fazem para
conseguir jogadores bons no presente e protelar essa conta. Então, assim, tu meio que consegue dar uma burlada no teto salarial, porque tu consegue jogadores muito bons no mesmo ano e depois tu parcela essa conta. Roster bônus, que é o bônus de elenco, que é pago por estarem no elenco em uma data específica, pode ser pago por jogo ou de uma vez só. Geralmente, quando é pago de uma vez só, assim, um valor maior, ele é um option bônus, que é um bônus de opção, que ele funciona igual ao signing bônus, só que ele é pago em uma data futura. Ele é como se fosse um segundo signing bônus. Depois nós vamos ver melhor no exemplo. O workout bônus é o bônus de treino, é pago por participar dos treinos. Não tem muito mistério, se o jogador for nos treinos da pré-temporada ele ganha. Geralmente não é um valor muito alto, não representa uma grande porcentagem dos contratos. O cap hit é quanto aquele jogador conta para o limite. Isso aqui é um dado importante. O dead cap é o dinheiro morto, é quanto o time gasta no limite ao cortar, trocar ou quando o jogador se aposenta. Essa daqui é a parte mais importante que os times têm que prestar atenção, que é se eles fizerem uma manobra de corte ou troca, quanto que eles vão tomar de dead cap. Porque daí nós temos o cap savings, que é o cap hit menos o dead cap, que é quanto se tem de economia ao cortar no jogador. E como nós podemos ver nós vamos ver agora nos exemplos, muitas vezes o dinheiro morto impede que um jogador seja cortado em alguns anos de seu contrato. Agora uma pausa para beber uma coquinha. Eu sei que o pessoal gosta muito de café, mas eu não gosto de café. Mas o que eu gosto é isso aqui, cara, uma coquinha gelada, tá ligado? Não tem igual. Então vamos para o nosso exemplo 1, que é o mesmo que eu mostrei anteriormente. É um contrato de. Isso aqui é um contrato teórico, 4 anos, 33 milhões, com 16 milhões de bônus de assinatura. O bônus de assinatura aqui, o Prorated Signing Bônus, é porque quase sempre os times dividem. Isso aqui tem que ser dividido de forma igual, tu não pode mexer. No tempo do contrato, 5 anos, o que for menor. Nesse caso, 4 anos. Então, 16 dividido por 4, 4 milhões. O salário base é o que sobrou, né? Do 33 menos 16, tu divide por 4 é o salário base, não é garantido. E nesse caso hipotético é igual todos os anos. Nós já vamos ver em casos reais como não, isso geralmente não é. Não tem roster bônus, não tem workout bônus. Então cap hit é a soma desses dois valores, 12,25. E dead money, que é quanto que um time teria que arcar nesse ano caso eles cortassem esse jogador. E nesse caso seria os 16 milhões do bônus de assinatura que eles teriam que pagar no presente. Então, cortar um jogador quebra essa manobra do signing bônus. Por isso que muitas vezes é um problema cortar um jogador. E é isso que os gerentes gerais estão sempre pensando. É aqui os cap saves, a economia. Esse símbolo aqui, entre parênteses, quer dizer negativo. Então, cortar esse jogador no primeiro ano não te traria uma economia. Na verdade, pioraria o teu cenário. Então, vamos dizer que tu pegou esse jogador, ele se machucou, jogou mal pra cacete. Não vale a pena cortar ele. No primeiro ano. É melhor deixar ele no banco. Porque senão tu vai ter um prejuízo. Agora, no segundo ano, o cap hit é 12,25, mas o dead money é 12 milhões, que é o desse ano e os posteriores. Aqui já teria uma economia, mas muito pequena. No terceiro ano, cortando, tu tomaria esses 8 milhões aqui de dead money. Também teria uma economia. Aqui já dá para se pensar em cortar esse jogador. E no terceiro ano já é bem considerável a corte. Porque tu teria uma economia bem grande. Só teria que arcar com esse signing bônus aqui. Agora vamos para o exemplo 2. Esse aqui é um caso real. É um contrato de 3 anos, com 48 milhões totais e 30 milhões totalmente garantidos. Desses 30 milhões totalmente garantidos, nós temos um signing bônus parcelado de 21 milhões. Que está aqui, 7 milhões por ano. Igualzinho. Mas vamos olhar aqui no salário base. Nós vamos ver que ele não está distribuído de forma igualitária nos anos do contrato.
ele está sendo muito baixo, o mínimo da liga, para um jogador veterano de 790 mil. Aqui, totalmente garantido. É isso que esse entre parênteses significa, é a parte garantida. Tem um workout bônus de 10 mil dólares, que vocês vejam como geralmente esses valores são baixos. E aqui o cap hit. Então vocês veem que esse jogador, no primeiro ano dele, ele só está contando para o limite do time 7,8 milhões. Porque eles parcelaram para frente o valor dele. Ó, dead money, se cortar 30 milhões, que é a parte garantida, não vale a pena cortar, tu tomaria 22 milhões de prejuízo. Então isso aqui seria uma manobra totalmente idiota, porque tu acabou de assinar com esse jogador, acabou de pagar o bônus de assinatura. E cortar ele, seria quase queimando dinheiro. No segundo ano, já tem um aumento agora considerável, de 11,95, sendo que 8,21 milhões são garantidos. Na garantia total que eu expliquei anteriormente. Mais os 7 milhões do bônus de assinatura, 250 mil de workout bônus. Esses 7 milhões, vocês vejam que ele está contando para o limite aqui. Aqui o cap hit já é bem mais alto, que é a soma disso aqui. Só que ele já foi pago o jogador. Esses 21 milhões o jogador já recebeu no primeiro ano do contrato. É só que para fins contábeis, ele só vai sendo descontado aqui. Então, o dead money esse valor aqui tá errado no site. O dead money aqui é para ser mais alto, para dar um prejuízo de 3 milhões. É que o site que eu peguei esse gráfico tá errado, mas dá mais alto aqui. Dá esse valor aqui tem que ser esses 14 mais esse 8,21 aqui. Que daí dá 22,2 milhões. Só uma correção aqui. E aqui no terceiro ano, 13,75, só que esse valor não é garantido. Então, tu tem a parcela do signing bônus e o workout bônus, também não é garantido. Cap hit 21 milhões, vocês podem ver que é o maior cap hit desse contrato, só que a única parte garantida é essa última parcela do signing bônus. Então, cortar esse jogador te traz uma economia de 14 milhões, que é uma economia bastante considerável para os padrões da NFL. Então, esse jogador aqui, na verdade, o contrato dele é fortemente de 2 anos. Nada garante que esse jogador vai estar no elenco desse time no terceiro ano. E agora nós vamos, por exemplo, 3, um caso real um pouco mais complexo. É um contrato de 5 anos, 137 milhões totais, com 48,7 totalmente garantido e 74,1 garantido por lesão. Na verdade, esses 48,7 estão dentro desses 74,1, né? Desses 74,1 garantido por lesão, 48,7 é totalmente garantido. E vocês podem ver a manobra que o São Francisco 49ers fez nesse contrato. Já vou dando um spoiler, esse aqui é o contrato do Garoppolo, que ele assinou em 2018 com o São Francisco 49ers. Primeiro, percebam que o signing bônus dele é baixíssimo. Baixíssimo. Isso aqui é uma manobra muito inteligente. Primeiro, tá. O Garoppolo não vai estar recebendo muito dinheiro. Por que ele aceitou isso? Porque olha aqui o roster bônus. Aqui é o option bônus. Que é uma forma de dar muito dinheiro pro jogador, como se fosse um bônus de assinatura de 28 milhões no primeiro ano, sem que esse valor seja parcelado aqui. Porque se eles dessem esse 28 milhões aqui, eles vão ter que parcelar. No signing bônus, tu não pode dar 28 no primeiro e pouquinho no segundo. Tu tem que parcelar igualmente. Por isso que eles deram como option bônus. E esse aqui é o grande ganho do Garoppolo nesse contrato, no primeiro ano. O salário base, bem pequeno, de 6,2, mas tudo bem, ele já está ganhando um option bônus gigante, totalmente garantido. Tem um workout bônus de 600 mil para participar dos treinos, isso se mantém todos os anos do contrato. Vocês veem, geralmente aqui o roster, normalmente os rosters e os workouts são abaixo de $1 milhão, não são valores muito altos.
Aqui no primeiro ano tem um cap hit de 37 milhões, praticamente 100% garantido. Só esse workout não é garantido. Aqui o site nem colocou ele, nem colocou quanto que salvaria, porque na verdade tu não salva praticamente nada, tem prejuízo aqui. Aqui em 2019 o salário já é mais considerável, 17,2, com 7,5 milhões garantido. Aqui é o signing bônus parcelado, pouquinho aqui. Esse asterisco é porque esse aqui é o valor total, mas esse roster ele é pago por jogo. Então, se o jogador for cortado ou trocado no meio da temporada, o time não tem que mais pagar esse roster. Se ele for cortado, não paga. Se ele for trocado, o time que assumiu o contrato que vai continuar pagando. Workout de 600 mil e aqui o cap hit de 20 milhões, também bastante aceitável. Com dead money 12,9, que é esse aqui, esse 1,4 mais esse 7,5. Caso eles cortem o Garoppolo, eles iam ter que absorver isso aqui. E economizariam 7,1. Já começa a ser o negócio. Aqui no segundo ano já daria para pensar em trocar o Garoppolo. A gente sabe que eles não fizeram isso, que eles até chegaram no Super Bowl com o Garoppolo. Só que a gente já sabe qual foi o futuro do Garoppolo nos 49ers. E o contrato dele estava muito bem preparado para isso. Por quê? Olha aqui em 2020, 21 e 22. Não tem nada de dinheiro garantido para o Garoppolo. O único dinheiro garantido que o time tem que pagar é isso aqui, ó. Esse parceladinho aqui do signing bônus. Então vejam, o cap hit é de 26,6, mas de dead money só sobra 4. Então cortar o Garoppolo no terceiro ano do contrato economizaria 22,4. Aqui 24,1 e aqui 25,6. Aqui é ridículo. 1,4 milhões para um time absorver numa economia, ainda mais do quarterback, é ridículo. Aqui os 49ers poderiam nesses 3 anos facilmente sair do contrato do Garoppolo. Por isso, esse contrato na prática mesmo, ele é um contrato de 2 anos, 57 milhões, com 3 anos de opção em torno de 24 milhões. Então é isso. Por isso que quando um contrato desses é anunciado, é muito importante tu analisar a estrutura do contrato e como o dinheiro garantido foi colocado. Nesse caso, eles adiantaram muito dinheiro garantido para poder se sair do contrato a qualquer momento em 2020, 21 e 22. Que foi o que eles pretendiam com o Trey Lance. E depois até teve o Brock Purdy, mas o Brock Purdy já chega em 2022, mas aqui o Garoppolo já estava de reserva do Trey Lance. Mas aqui em 2021, quando eles draftam o Trey Lance, eles já tinham um plano. Eles poderiam ter se livrado do Garoppolo em qualquer um desses anos. Agora nós temos um extra que vai aparecer nos contratos, que é uma parte um pouco mais complexa, que é os Void Years, que são os anos fantasmas. São anos inexistentes em um contrato, que o jogador não tem o salário base, usado para dividir o signing bônus. Aqui eu estou usando um exemplo do meu time, né? Tampa Bay Buccaneers, caso alguém não tenha reparado, que é o time que eu torço, que é esse aqui é o contrato do Baker Mayfield, nosso atual quarterback. É um contrato de 4 milhões, um ano, totalmente garantido. Só que de salário base está 1,125 milhões. E o signing bônus, que é o resto para completar os 4 milhões, foi dividido em 5 anos. Sendo que o contrato do Baker é só um. Ele só tem um ano de salário base. E esse valor aqui, dividido, caso o time não renove com o Baker, vai ser todo jogado aqui, em 2024. Então, em 2024, eles vão ter isso aqui: 2 milhões e 300 mil de dinheiro morto, caso eles não renovem com o Baker. Se eles renovarem com o Baker, dá para continuar com essas parcelas aqui. Então, isso aqui é muito comum vocês verem nos contratos. E é outra forma de tu burlar o signing bônus. Porque o signing bônus, ele tem que ser dividido igualmente. Só que, nesse caso, vamos dizer que o Baker só fique um ano. O primeiro ano vai ser 575 mil de signing. E no segundo ano, 2.300. Então, é uma forma de tu parcelar um jogador. No primeiro ano,
o cap hit é 1.700.000 e no segundo ano 2.300.000. Essa aqui é a única forma de tu meio que tu parcelar o salário de um jogador que tu não vai ficar. Porque é isso que eles estão fazendo. Se o Baker só ficar um ano, o que tem muita chance de acontecer, eles vão ter parcelado, jogado uma maior parte, né, mais a metade do salário dele pro ano seguinte. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha elucidado muitas dúvidas de vocês. Eu queria fazer meu agradecimento especial ao artigo The Art of NFL Contracts, do Corner Christopherson, que, lá do Sportrack, em que eu peguei esses exemplos aqui, ó, esses exemplos aqui eu peguei, o 1, 2 e 3 eu peguei desse artigo, em que ele explica e elucida bastante coisas dos contratos da NFL. Valeu, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, se inscrevam no canal, e o próximo vídeo do canal vai ser muito interessante, vai ser assim: reestruturações de contrato, signing bônus e a pedalada fiscal da NFL.